Muito boa noite. Boa tarde ou boa noite, hein? Agora, boa tarde ainda. Muito boa tarde, então. Que honra estar aqui, gente. Alegria estar aqui. Alegria estar aqui com amigos também, né? Cercado de gente que eu gosto, que eu acompanho. Legal demais. Privilégio de estar ouvindo o Erlan ontem, Carlinhos, Matheus daqui a pouco. Alegria estar aqui com vocês. Hoje é minha terceira vez aqui. Eu vim aqui ontem na conferência e vim aqui no culto da quarta-feira de cinzas. O Rafa divulgou, o Matheus divulgou, eu falei, é hoje. Queria um tempão participar e lá na nossa igreja, infelizmente, nós não temos, aí eu vim participar aqui com vocês. Alegria estar com vocês de novo. O Rafa me fez o convite e falou que a gente ia conversar sobre espiritualidade. E ele falou assim, e aí pensa aí no que você quer falar. Eu falei, não me fale isso não, me dá um tema, eu prefiro quando vem a encomenda, assim. Ele falou, não, então me diz aí. E eu falei, bom, então eu vou te dar algumas opções aqui, a gente ora uns dias, depois a gente bate o martelo. E eu acabei ficando com o tema que eu queria dividir hoje, é a espiritualidade como atenção. Eu acabei de perceber que, na minha falta de atenção, que talvez tenha TDAH, eu deixei o passador de slides lá em cima. Você traz para mim? Você já percebe logo de cara a importância do tema para mim. Eu preciso disso, entendeu? E isso claramente não foi ensaiado, mas eu começo afirmando exatamente isso, que eu acho que escolher falar sobre isso mais uma vez é pregar de início ao meu coração. Eu preciso refletir sobre isso. Uma pilha. Tudo bem. Tá bom. Então, a gente vai começar lendo Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo número 23. Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo de número 23. Assim diz o texto da Escritura. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 23. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que eu lhes digo a todos: vigiem. Percebe a ênfase no texto? Sim. 4 vezes, vigiem. 2 vezes, fiquem atentos, assim. Então, vigiem. O que é estar vigilante? Lá na nossa igreja, a gente segue o calendário litúrgico e acende as velas do Advento. Nos nomes que as velas recebem lá na nossa igreja, e aí eu descobri que tem umas 3 ou 4 nomenclaturas para cada vela, a primeira vela se chama vigilância. Eu acho que em outras tradições ela se chama esperança.
E faz sentido, não é meu tema agora, porque que pode ser um ou pode ser outro, mas esse é um dos textos do Advento, e esse é um dos textos que a primeira vez que eu me debrucei sobre ele foi para essa situação, no dia que acendíamos a vela da vigilância. O que é estar vigilante? Meio que de guarda, né? Uma atenção perene, assim. A minha primeira formação em arquitetura, eu funciono desenhando ou com imagens, assim. Então, o slide me ajuda, as imagens me ajudam, né? Esse estar de guarda, assim. Ao mesmo tempo que, eu não sei você, mas quando eu olho para essa imagem, o sentimento que eu tenho em relação a isso é chato, é tedioso, assim. Ficar de vigia não é uma coisa que me cativa de imediato, assim. Parece que vai ser cansativo, parece que vai demorar tempo demais. Me dá a sensação de imediato que eu preferia estar fazendo outra coisa, assim. E aí, pesquisando as imagens, eu ainda achei essa. Pô, esse talvez seria eu, entendeu? Que em algum momento, escaldado pelo sol, pelas distrações, pelas outras coisas, eu ia cair, assim. Então, esse é um pouco da imagem que eu tenho sobre a ideia de estar em vigilância. E o convite de Jesus falando para mim, vigiem, me gera um pouco esse negocinho. Vigie, Senhor. Ah, não, manda a gente cantar, manda a gente semear, manda a gente fazer alguma coisa, assim, mas vigiar é meio maçante, não é não? E eu acho que, especialmente para mim, mas eu ouso dizer, para a minha geração, e o especialista da cultura pop está aqui, mas eu diria, para as próximas gerações, então, não se fala, a gente vive uma crise de atenção, a gente vive uma crise de paciência, de persistência, uma crise de espera. Porque esses mecanismos aqui, a gente foi acostumado no automático, né? Então, a geração dos meus avós, eles levantavam para mudar o canal da TV. E aí eles giravam o botão valvulado da TV. Isso quando eles não tinham aquela transparência colorida. Se você sabe o que é isso, ou seu avô guardou essa relíquia, o pessoal colava uma transparência colorida na TV preto e branco, assim. A minha geração não levantava para mudar o canal. A minha geração apertava no controle remoto. E agora, a gente nem usa mais canal. A gente entra no streaming, no aplicativo que quer e assiste aquilo que a gente quer, a hora que a gente quer, assim. E as novas gerações não sabem nem o que é preto e branco, o que é válvula. Eles sabem, não tem nem mais botão, certo? Então, a gente vai aprofundando a crise. Eu separei um videozinho que fala sobre isso, que demonstra isso, que é especialmente alerta para mim, assim, funcionou. Estou com um filho pequeno, talvez para o Mateus e a Catarina, né? Isso funciona, diz o vídeo. Isso não funciona. Percebe o dedinho? Sim. Isso aqui também não funciona. Então, é a criança que vai crescendo hiperestimulada, assim, né? Tá quebrado, porque o toque, a resposta rápida, assim, tudo isso vai agravando um pouco a nossa crise de espera e o convite para a gente ficar vigilante, assim. No final da minha adolescência, início da minha juventude, eu passei por um término de namoro e eu flertei com uma depressão. Não foi com outra menina, foi com a depressão diante do pé na bunda. E parte do meu processo de curar a depressão foi viciar em jogo, porque daí eu não precisava pensar em mais nada, sabe? Então, eu estava super atribulado com as coisas da faculdade de arquitetura, ficava lá no AutoCAD, no SketchUp, pilhadão fazendo os trabalhos, naqueles programas, e eu ia dormir e eu sonhava com os programas na arquitetura, sonhava com o projeto, acordava ansioso. Então, eu comecei a fazer o seguinte, antes de dormir, eu jogo, porque daí eu forço a minha cabeça a pensar em alguma coisa, e depois eu vou dormir. E funcionou, só que eu fiquei viciado em jogo durante um tempão. E eu fiquei viciado num jogo que eram 5 contra 5, numa batalha online, assim, todo mundo usando habilidade um contra o outro, um monte de coisa piscando na tela, assim, me relaxava? É claro que não, mas eu pensava em outra coisa, assim.
E a gente vive numa cultura em que não é mais a pessoa que terminou a adolescência que vicia em jogo, são as crianças que viciam em jogo. Assim. Em 2020, a indústria de jogos movimentou 159 bilhões, o dado do ano passado é 184 bilhões. Então isso segue crescendo, assim. E hoje em dia com apetrechos cada vez mais envolventes, né? Então hoje a gente já se fala de uma realidade virtual, assim. E essa realidade da cultura do entretenimento vai preenchendo cada espacinho, né? Cada micro espacinho. O entretenimento tem a ver com isso, né? Ele é o entretempo mesmo. Cada brecha, ela vai sendo preenchida. E isso mexe muito com o nosso alerta de Jesus para que a gente vigie. Vigie. É atribuído ao arcebispo William Temple a frase: a sua religião é o que você faz com a sua solidão. O pastor Timothy Keller comenta que, em outras palavras, o verdadeiro Deus do nosso coração é aquilo nos quais os nossos pensamentos se concentram, sem o menor esforço, quando nada mais requer a nossa atenção. Sabe quando você terminou todas as atividades do dia, e agora você cumpriu tudo que você devia, você pode sentar para relaxar. A sua cabeça vai para onde? A do jovem apaixonado provavelmente vai para crush. A pessoa que está completamente ansiosa com o trabalho, com o dinheiro, com as contas, talvez vai pensar nos boletos, vai pensar nas demandas para amanhã. Tem gente que abre o WhatsApp e vai para grupo de política, e aí quer receber, ou abre o YouTube para assistir o programa de política. Tem gente que vai ouvir, que vai se perder no feed infinito das redes sociais. Tem gente que vai jogar. A gente preenche os tempos. E aquilo para onde a nossa imaginação vai naturalmente, quando a gente não precisa mais. O William Temple e o Tim Keller dizem, isso diz muito sobre a sua religião. Para onde o seu coração vai quando você não precisa mais de esforço. Aquilo ali provavelmente está indicando um tesouro, está indicando uma certa alegria, um certo prazer, ou um certo pavor em não pensar naquilo. Então eu preciso pensar naquilo. E isso diz muito sobre as nossas noções de sagrado. Tem um outro autor mais recente, ele escreveu um livro chamado Testemunhas Disruptidas, falando a verdade numa época distraída. Esse senhor, elegante com uma boina, chamado Alan Noble. E olha o que ele diz, e veja se você se identifica. Eu me identifico mais do que eu queria, eu confesso. Ele fala assim, eu assisto a Netflix enquanto eu lavo a louça. Eu acompanho os resultados da NBA enquanto eu dou notas para os meus alunos. Presta atenção agora, eu entro em pânico por um pequeno momento, enquanto eu começo a subir as escadas para pegar alguma coisa. Aí eu me viro e encontro o meu celular para me fazer companhia durante a viagem de 2 minutos. Já fez isso? Você está indo para o banheiro, você vai ficar 2 minutos no banheiro, 5 minutos no banheiro, 10 minutos no banheiro se for o número 2. E você estiver ficando meio mal da barriga. Mas você não pode ir sem seu celular. Como é que você vai ousar deixar o seu celular para fora do banheiro? Você se sente meio nu sem seu celular. Então você pega o seu celular. Quando é tarde o suficiente, eu desmaio lendo um livro ou jogando um jogo no meu aplicativo. Eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou quieto. Mais à frente no livro ele fala o seguinte, como um cristão, as disciplinas espirituais, ou a leitura da Bíblia, ou a oração, me oferecem uma chance de refletir, mas é muito fácil transformar esses tempos em mais uma coisa na lista de tarefas. Usando o meu aplicativo bíblico, eu pego o significado grego de uma palavra e as notas contextuais, e nunca realmente medito naquela palavra em si. É um exercício, quase que um exercício acadêmico de reflexão, e não um encontro pessoal com a sagrada e divina palavra de Deus. Ele avança e me desafia ainda mais, assim, usando um Moleskine, um caderno, como um diário de oração para me ajudar a lembrar da fidelidade de Deus. Mas ele também pode mediar o meu tempo de oração e se tornar uma fonte de orgulho próprio da minha própria devoção. E aí ele conclui, não há espaço em nossas vidas modernas que não possa ser preenchido com entretenimento, com socialização, e aí eu acrescento, com comparação, com a gravação ou com comentários. Eu acho que você sabe do que ele está falando.
A gente ficou tão acostumado a estar hiperestimulado, tão acostumado a ver uma coisa bonita, ou fazer uma coisa legal, e falar assim, se eu fotografar e compartilhar, vai ser legal. Eu vou estimular outras pessoas a fazerem também. E de fato vai. Mas você consegue perceber o que ele está dizendo, sim? O problema não é estimular outra pessoa. Não, ele está localizando o problema nele. Ele não sabe mais ficar quieto. Ele não sabe mais estar sozinho. E ele não sabe mais estar sozinho nem diante de Deus, no momento da devocional dele. Você já se pegou assim também? Ele fala de um estado de distração contínua. E o problema, para o Alan Noble, desse estado de distração contínua, é que a gente fica indiferente aos nossos erros, indiferente às nossas incoerências, assim. A culpa, para você se sentir culpado, para você cair em si, para você buscar arrependimento, você precisa de tempo, você precisa perceber o que você fez, refletir no que você fez, considerar o que isso gerou em outras pessoas, considerar o que isso gerou em Deus. Mas a gente está tão entorpecido por estímulo, por um novo comentário do jornal, pelo novo programa do YouTube, pelo comentarista que vai falar o que aconteceu na Praça dos Três Poderes, pelo comentário que alguém vai fazer no grupo de WhatsApp. A gente está tão, que a gente é só atropelado pelo próximo estímulo, pela próxima citação, pela próxima foto, pelo próximo restaurante que a gente precisa conhecer, pela próxima série ou filme que a gente precisa ver, ou livro que a gente ia ser muito abençoado se lesse assim. E o Noble diz que a gente fica super ocupado, mas sem significado, e entorpecido, distraído, a gente fica afastado de conhecimento real e profundo de Deus, de nós mesmos e do próximo. Esse é o nosso estado, assim. Mas perceba que algo desse estado, talvez uma pulsão inicial, uma semente disso, já estava presente nos tempos de Jesus. Olha o que Jesus fala no nosso texto. Cuidado para que ninguém engane vocês. Fiquem atentos, versículo 9, que a gente não leu, 23 e 33. Quem lê, entenda. E por 4 vezes, vigiem. Vigiem. Atenção é algo espiritual, e Jesus vai deixar isso muito claro. Nosso estado de alerta vai ser em relação às coisas de Deus, ou vai ser em relação às bolsas de valores, ao campeonato brasileiro, à novela, ao grupo de WhatsApp. Vai ter alguma coisa que cativa a nossa atenção. E Jesus fala, vigiem, fiquem atentos. Essa crise de atenção, ela é bem característica de Marcos. Marcos destaca isso. Olha o contexto da nossa passagem. Olha o que acontece imediatamente antes e imediatamente depois desse texto. Logo antes do nosso texto, no final do capítulo 12, Jesus, ele vê a oferta da viúva. Capítulo 12, 41 a 43. E Jesus leva os seus discípulos, os apóstolos, para o templo em Jerusalém, e Jesus presta atenção na oferta das viúvas, na oferta da viúva, aquelas 2 moedinhas, tudo que ela tinha. Vocês sabem no que os discípulos prestam atenção? Eles falam assim, olha o tamanho dessas pedras, olha essa construção, que coisa fantástica. Os discípulos ficam embasbacados com a arquitetura, com a glória do templo, e nem era o templo de Salomão, era o templo reconstruído ali, o básico, versão melhoradinha depois da reforma de Herodes, assim. Eles ficam encantados. Jesus nem comenta as pedras, Jesus vai comentar as pedras depois para falar que elas vão cair. Jesus está prestando atenção no coração daquela senhora que entrou e colocou 2 moedas. É completamente diferente o que cada um está prestando atenção. E isso começa a me questionar, e eu quero dividir isso com você, assim, no que você está prestando atenção. Se fosse você entrando com Jesus no templo, você acha que ia ficar mais impressionado com o quê? No seu dia a dia, você tende e percebe que você ia ficar impactado com o tamanho do templo, ou com a oferta da viúva, assim? A gente passa por todo o capítulo 13, e quando a gente entra no capítulo 14, a gente tem novamente a crise de atenção e a diferença. Uma mulher vem e ela quebra um perfume para ungir Jesus, e os discípulos, eles prestam atenção no desperdício. Eles falam assim, isso aqui dava para ser vendido, e a gente alimentar um monte de pessoas, a gente ia socorrer várias famílias pobres. E Jesus, de novo, presta atenção na adoração que aquela mulher está oferecendo. Ele fala assim, o que ela fez vai ser lembrado.
Você fala assim, bem intencionados os discípulos, comprometidos com a justiça social, certo? Mas Jesus fala, a intenção do coração dessa mulher em honrar, a intenção do coração dessa mulher em adorar, a intenção do coração dessa mulher em oferecer uma riqueza que sim, poderia ser usada para ação social, mas ela está preparando um espaço, criando um ambiente para adoração, uma preocupação com o aroma, uma preocupação com a estética, uma preocupação em louvor a Jesus é válido. E Jesus recebe isso, assim, e de novo a pergunta, no que eu estou prestando atenção, no que você presta atenção, que tipo de coisa que te incomoda, que tipo de coisa que te faz parar assim. Quero voltar com você em outro texto, para que você perceba como Marcos é enfático a isso. Marcos capítulo 4, a gente tem a primeira parábola contada em Marcos, na verdade, acho que talvez a segunda contada em Marcos, em que ele fala sobre o semeador. Ela é chamada de parábola do semeador, mas todo pregador adora mudar o título da parábola, né? Então eu vou sugerir que ela devia ser melhor chamada de parábola dos 4 solos. Ela é mais sobre como é que é o meu coração quando a semente cai, do que sobre a ação do semeador. A ênfase são nas diferenças dos tipos de solo, assim. E presta atenção, no solo tipo 2, aquele que cai e está um chão seco. Jesus explica depois no versículo 17 do capítulo 4, eles não têm raiz em si mesmo, então a palavra permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou alguma perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Não presta atenção na palavra e na mensagem eterna, olha mais para a situação, para a resistência, para a perseguição que surge. Mas o que me preocupa ainda mais é o solo do tipo 3, assim. Outras, sementes lançadas entre os espinhos, eles ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Gente, as 3 coisas aqui têm a ver com atenção. Preocupações dessa vida, o engano das riquezas, e eu adoro como o autor, inspirado pelo Espírito, deixa em aberto, assim, o anseio por outras coisas. Que outras coisas? É o seu coração que vai saber. Quais são as outras coisas que te geram ansiedade, que te geram desejo, assim? E Jesus, o narrador, inspirado pelo Espírito, te explica. Isso sufoca a palavra, isso torna a palavra infrutífera. Não tem nada a ver com salvação aqui, não é o ponto. O ponto é se a gente vai experimentar aqui agora o fruto, a bênção, a alegria que Deus quer gerar em nós, com uma vida sendo transformada pela palavra, por uma espiritualidade que frutifica, que experimenta a vida de Jesus em plenitude. E o que Jesus está dizendo para nós é que as preocupações com essa vida, o engano das riquezas, o anseio por outras coisas, o medo de perseguição, outras coisas que roubam o nosso foco, a nossa atenção, vão prejudicar a gente intensamente. Por isso, Jesus fala, vigia, vigia, vigiem, imperativo, mais de uma vez no nosso texto, fiquem atentos. A gente precisa de vigilância, a gente precisa entender a espiritualidade também como atenção, por 3 motivos, porque eu sou presbiteriano, né? Então, 3 motivos. A gente precisa, o texto vai dizer para nós, ser vigilante, porque vai ter juízo, vai ter juízo. Vai ter juízo, e quando Jesus está aqui no capítulo 13, ele sai do templo, ele sobe e senta com os discípulos num monte. Quando os discípulos falam assim, mestre, que pedras enormes, ele começa a explicar, ele começa a falar do fim. Não do fim só do que vai acontecer escatologicamente no final, mas do fim último, daquilo que é mais profundo, a realidade como ela é lá dentro. Assim, ele vai falar, olha, quando as coisas começarem a atender para o seu significado último, vocês vão experimentar perseguição, vai se levantar irmão contra irmão, as nações vão guerrear, mas fiquem atentos, vocês vão ser entregues aos tribunais, vocês vão ser julgados, mas vigiem, presta muita atenção. Naqueles dias
vai ter tribulação, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão no céu, os poderes celestes serão abalados. Carlinhos não tocou ontem, mas lá na igreja a gente toca um shot do Estênio Márcios, a gente canta isso. É uma música meio apocalíptica, assim, vai chover estrela, sol e lua se esconder, Jesus virá na glória e no poder, lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Aí canta a sanfona. Você fala assim, se eu for um visitante, nunca ouvi falar nisso, chega numa igreja e a galera está cantando, vai chover estrela, sol e lua se esconder, Jesus vai voltar com a glória e poder, todo mundo que zombou da fé vai chorar, mas aqueles que são Jesus vão aplaudir ele de pé. Então assim, é para assustar o visitante, né? Ou ele fica de vez, ou ele nunca mais volta, assim. Mas estamos cantando Bíblia, tá? Tudo bem. Jesus não tinha receio. O texto aqui está fazendo eco ao profeta Isaías, assim. Isaías usou toda essa linguagem. Isaías 8, 22, eles vão olhar para a terra e verão aflição. E na versão em grego do século II, antes de Cristo, eles verão tribulação, vai ter escuridão. Vão ser lançados em densas trevas. As estrelas do céu, as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, a lua não fará mais brilhar a sua luz. Versículo 10, capítulo 13. Mais à frente, capítulo 34, as estrelas do céu vão ser dissolvidas, todo o exército celeste cairá como folhas secas e da videira. Tem um rabino chamado Abraham Heschel, e ele tem um livro bonito sobre os profetas, onde ele fala que o profeta é sempre dramático. O profeta visitou a corte celestial, Jesus convidou o profeta, o Espírito Santo, Deus Pai, leva os profetas a ter um vislumbre da corte do Rei Celestial. Ele vê os anjos, ele vê a santidade de Deus, diante da santidade de Deus, diante da beleza de um Deus que é soberano, que criou todas as coisas, não tem como não ser dramático. Então o profeta olha para o pecado, e ele viu o quanto que Deus sofre por causa do pecado, o quanto que o pecado ofende a Deus, e ele olha para a realidade pecadora, e ele precisa ser dramático, porque faltam palavras para explicar o quanto aquilo é ofensivo diante de Deus, o quanto aquilo é sujo diante de um Deus que é lindo, que é santo, santo, santo. Então ele usa a criação, e ele fala assim, o sol vai derreter diante do pecado. As estrelas vão cair, os montes vão desfalecer, e ele precisa ser dramático. E para esse rabino, o ponto não é se o juízo é literal ou não, é que diante da santidade de Deus, falta palavra, então ele usa todos os recursos de linguagem, com a criação que ele tinha, para falar assim, o pecado é muito grave, o juízo vai ser muito intenso, porque Deus é muito belo, muito bonito, santo, santo, santo. E Jesus aqui bebe da linguagem do profeta Isaías, que foi revelado por ele mesmo para Isaías, porque os profetas profetizaram pelo Espírito de Cristo que neles estava. E o que ele está querendo dizer aqui para os apóstolos, é que se Deus não poupou nem a Babilônia, Ele não vai poupar Jerusalém também. Não fica com a falsa esperança de que só porque é o templo da cidade santa, não fica com a falsa esperança de que só porque a gente está na religião correta, a gente vai passar impune. Os discípulos estão olhando e falando, ai, que pedras fantásticas, mas Jesus olha para eles e fala assim, igual a Babilônia foi julgada, com a mesma dramaticidade, com o mesmo peso, vocês vão ser julgados, Israel vai ser julgada, Jerusalém vai ser julgada, o templo vai ser julgado, essas pedras vão cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Essa linguagem ela é utilizada depois pelo apóstolo Paulo, a linguagem de um templo. Paulo nos alerta e fala assim, veja como cada um de vocês constrói. C.S. Lewis, escrevendo muito, muito, muito depois, vai dizer assim, aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. E Paulo já tinha dado uma pista disso, ele fala assim, vocês estão vivendo, vocês estão com as suas atividades rotineiras, vejam como cada um de vocês constrói, porque vai chegar um dia em que tudo isso vai ser julgado, tudo isso vai ser testado, e vai ser purificado pelo fogo, e aquilo que for palha vai passar, e não valeu de nada, mas vai ter coisa que vai ter sido construído com prata, com ouro, com pedras preciosas, vão ter ações, vão ter sentimentos do coração.
que vão ser dignos diante de Deus, que vão ser louváveis diante de Deus. A gente vinha no carro conversando sobre trabalho, sobre vocação. O Erlan me trouxe. O Erlan mora no mesmo prédio que eu, cara. Eu tenho a bênção de ter ele como vizinho. E aí ele perguntou assim, e o que você acha que é esse juízo do último dia? Eu falei, eu não faço a menor ideia. Ele falou, mas eu morro de medo. Eu falei, eu também. E a gente está falando disso mesmo. Vigia, vai ter juízo. Jesus está falando contra Jerusalém. Jesus está falando para os apóstolos dele, vigia, vai ter juízo. Fiquem atentos. A gente precisa realmente estar atento. Mas não é só porque vai ter juízo. A gente precisa estar vigilante, porque quem está trazendo esse juízo é o nosso rei. Então não é só para ter medo, não é nem para ter medo, esse não é o sentimento principal. Esse sentimento de alerta, essa postura vigilante, ela está envolta, ela está revestida, ela está guardada, ela está abraçada por confiança, porque é o nosso rei que está vindo. Marcos 13, 26 fala assim, que então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória, ele vai enviar os seus anjos, ele vai reunir os seus eleitos dos 4 ventos. A pergunta é, quem é que tem essa autoridade toda? Quem pode enviar os anjos? Quem pode escolher os salvos? Quem é esse que vem e recebe a sua noiva, o seu corpo, a igreja? Novamente, Jesus está fazendo referência aos profetas. Ele está citando Daniel 7. Na minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens no céu. Ele se aproximou do ancião de dias, foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é eterno, não acaba, seu reino jamais será destruído. O Filho do Homem tem autoridade. O Rei dos Reis tem autoridade. Ele teve autoridade para julgar a Babilônia, ele tem autoridade para julgar Jerusalém. Mas ele é nosso e nós somos dele. Então a nossa espera é confiante. Não é só tomada de pânico porque vai ter juízo. É tomada de expectativa, porque o melhor governador, o melhor representante, o melhor governante que o mundo jamais viu está vindo. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa salvação, ele é o nosso descanso. Então nós confiamos, e confiamos porque ele olha para nós com atenção, ele olha para nós com amor. O Eugene Peterson é um dos velhinhos, um dos senhores que eu gostaria de ter sentado para tomar um café assim. Ou ter passado a semana inteira na casa dele, que só o mês assim. Porque eu acho que até assunto, e tanta coisa para perguntar. Esse pastor foi um grande hebraísta, ele foi um grande tradutor das escrituras, e um grande mestre de espiritualidade para nós protestantes recentes. Ele faleceu tem alguns anos só. E ele escreve um texto chamado O Evangelho de Marcos, texto base da espiritualidade cristã. Está num livreto chamado De Volta à Fonte. O Carlinhos citou esse livro ontem. E ele usa uma expressão que eu queria trazer aqui. O Eugene Peterson escreve nesse texto que a espiritualidade é a atenção que nós prestamos à nossa alma. A espiritualidade é a atenção que nós prestamos à nossa alma. E ele continua, a alma, esse interior invisível das nossas vidas, que constitui o cerne da nossa identidade, de quem nós somos. A alma, essa alma criada à imagem e semelhança de Deus, em que consiste a nossa singularidade e a nossa glória. Eu gosto dessa definição. A espiritualidade é a atenção que a gente presta para a nossa alma. Eu gosto, porque na linha um pouco do que o Carlinhos falou ontem, e ele nem sabia que eu ia trazer essa citação também, é uma definição generosa de espiritualidade, sabe? Alguém de outra religião, alguém de outra tradição é capaz de concordar com isso aqui. Um ateu que pratica meditação para ficar com a mente plena, para ficar com mindfulness, ele concordaria com isso aqui. Existe algo de espiritual em tentar prestar atenção em si mesmo, lá no fundo. É generoso, e o Peterson reconhece isso. Acho honesto, acho bonito. Acho que carrega a graça, bem típica de Jesus assim.
Mas ele continua e fala o seguinte: a minha intenção ao usar o termo espiritualidade é chamar a atenção para o lugar onde a nossa preocupação com as nossas almas e nossas vidas, está vendo? Essa espiritualidade genérica, qualquer uma, o lugar onde a minha preocupação com a minha alma, com a vida, o lugar que a sua preocupação com a sua alma, com a sua vida, e a preocupação de Jesus com as nossas almas e as nossas vidas convergem. O Peterson está dizendo que existe um lugar, é possível chegar num ponto em que a atenção que eu dou para a minha alma e para a minha vida, ela encontra com a atenção de uma outra pessoa, com a atenção de Jesus, o Deus encarnado, a atenção com que Ele olhou para a minha alma e com a minha vida. E que a espiritualidade cristã é basicamente isso, tentar achar esse ponto de encontro. Espiritualidade aqui, para o Peterson, refere-se a uma forma particular como Marcos escreveu o seu evangelho, convidando a mim e a você a entrar no texto e a fazer parte dele. Isso é bonito de ser feito, sabia? Quando você lê as escrituras, tenta entrar no texto, tenta fazer parte dele. Se o texto está falando dos prédios, pensa nos prédios, se coloca no lugar daqueles homens que estão lá com Jesus, se coloca no lugar daquela mulher que está dando aquelas 2 moedas. O que seriam as 2 moedas se fosse você? O que te encanta se você fosse um daqueles apóstolos? Você está prestando atenção no que os apóstolos estão prestando? Você está prestando atenção no que Jesus está prestando? Onde é que você está naquela narrativa? Deixa ser mergulhado por isso, sim. E o Peterson avança e fala assim: há outras pessoas na história, é claro, tem muitas outras. Tem pessoas enfermas, tem pessoas famintas, tem vítimas e marginalizados, tem amigos e inimigos. Mas o sujeito, mas o protagonista é sempre Jesus. Quem detém a ação no texto dos evangelhos é sempre Jesus. Nenhum evento, nenhuma pessoa aparece nessa história à parte de Jesus, separada de Jesus. Jesus provê tanto o contexto quanto o conteúdo para a vida de cada um. E aí o Peterson diz: a espiritualidade, a atenção que nós damos à nossa alma, acaba sendo, na prática, a atenção que nós damos ao Deus revelado em Jesus. A espiritualidade cristã, a verdadeira espiritualidade, a atenção real que a gente dá para nossa alma, a atenção de verdade que eu posso dar para minha alma, ela vai ser profunda, significativa e verdadeira, se ela for a mesma atenção que eu dou ao Deus revelado em Jesus. Jesus mostra quem Deus é, Jesus mostra quem o ser humano deve ser. Se a gente fosse pensar a partir do Peterson, dava para falar algo mais ou menos assim: o Evangelho, então, é a atenção amorosa que o Deus Trino oferece para mim, para você, para nós, pecadores. Deus olha com atenção para nós. Isso é fantástico. Isso é o Evangelho. O discipulado é tentar direcionar essa atenção, essa coceira, essa angústia ou essa empolgação que eu tenho com a minha alma, tentar levar isso de encontro à atenção que Deus dá, à atenção que o Deus Trino dá. Se a gente estivesse falando sobre devocional e leitura das Escrituras, eu agora ia fazer uma pausa e a gente ia ter uma aula sobre Lectio Divina, que é um tipo de leitura do texto. E isso tem a ver com a atenção que a gente dá à palavra de Deus, à presença de Deus, à voz de Deus, buscando penetrar o texto e fazer parte dele, orar, obedecer e a contemplar a Deus por meio das Escrituras. Isso é leitura devocional, assim, é querer receber o texto como palavra de Deus. Mas agora, eu quero te convidar a focar no primeiro ponto, no Evangelho, de que nós somos salvos pela atenção de Jesus. O reverendo, ele não é reverendo, o Dr. James Houston falou isso: nós somos salvos pela atenção de Jesus. Isso é lindo, isso é muito verdadeiro, isso é completamente presente de Gênesis a Apocalipse. Gênesis 16, 13. Agar é expulsa por Sara do acampamento de Abraão. Ela é expulsa pela família da aliança, ela é mandada para fora pela família escolhida por Deus, pela família da aliança. E aí ela está no deserto chorando e deixa Ismael para morrer debaixo de um arbusto. E aí o anjo do Senhor, com letra maiúscula, que muitos comentaristas, teólogos identificam
esse personagem do Antigo Testamento com o próprio Jesus, o anjo do Senhor aparece e socorre Agar e Ismael. E ela volta para o acampamento em obediência ao anjo que apareceu. E ela dá nome, ela é uma das primeiras personagens do Gênesis a dar nome, textualmente, literariamente, a Deus. E ela fala: Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que prestou atenção quando eu estava sofrendo. Tu és o Deus que me vê. Êxodo capítulo 3, quando o Senhor se revela a Moisés na sarça ardente, disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, eu também tenho escutado o seu clamor, eu sei o quanto eles estão sofrendo, eu sei o quanto eles estão sofrendo, por isso eu desci para livrá-los. Acho lindo como isso remete à encarnação de Jesus também, como isso aponta, como isso participa do ato salvador de Deus, assim, eu desço para livrá-los, eu vejo o sofrimento, eu vejo do que eles estão cativos, eu desço para libertá-los. Lucas 19, versículo 5, Jesus está entrando em Jericó, e um homem que era um opressor do povo, e agora o povo está se vingando dele, não deixando ele ver esse mestre, esse rabino que está entrando, ele sobe numa árvore, e Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar na sua casa. Jesus presta atenção. A salvação é sempre assim, gente. Jesus presta atenção. Jesus olha para a gente na nossa condição de escravo, na nossa condição de sofrimento, na nossa condição de pecador, de imoral, de opressor, como era Zaqueu. Jesus olha para nós. O Dr. James Houston está certo. Nós somos salvos pela atenção de Jesus. Por isso a gente vigia, por isso a gente recebe a espiritualidade como atenção, com confiança, com empolgação. Jesus está prestando atenção em nós. Eu experimentei isso de um jeito muito louco recentemente. Eu fui fazer uma viagem, fui participar de um congresso, e várias coisas da minha história foram conectando. Eu ficava lidando com uma tensão entre o que um autor e uma escola dizia aqui, o que um autor e uma escola dizia aqui, e parecia que não encaixava nunca, e de repente eu visito um lugar e eu falo assim: caraca, parece que tem como conciliar. Movimentos que eu estudava há 10, 15 anos, eu sou levado a participar de um congresso. Mas no meio da viagem aconteceu duas coisas muito engraçadas. O congresso foi no leste da Ásia, então eu fiquei alguns dias em Tóquio. Você sabe onde foi um dos lugares que eu estava mais empolgado para visitar em Tóquio? O Centro Pokémon, Orlando. Cultura pop na veia. Eu sabia o nome dos 150 Pokémons de trás para frente, gente. Eu estava lá. Completamente superficial, completamente imbecil, não tem nada de importante. Passou mais alguns dias, o congresso foi na Coreia, foi em Seul. No último dia, dia 28 do congresso, terminou no almoço. Dia 28 à noite, uma das bandas da minha adolescência iam tocar na cidade. Aí um colega, o outro brasileiro que estava lá, ganhou ingresso, porque o pai do baterista trabalha na ONG que ele trabalha na Alemanha, e ele me levou. Completamente irrelevante. Não foram as coisas mais importantes da viagem, mas sabe o que me encheu? Sabe qual foi o sentimento que me deu, olhando para a viagem, olhando para trás? Eu era uma criança que sabia muito mais nome de Pokémon do que versículo. Eu era uma criança que não estava, ia para a igreja, sabia cantar, mas eu estava empolgado mesmo, era com outra coisa. Deus já estava prestando atenção, cara. Deus já estava prestando atenção. Eu era adolescente completamente fragmentado, e que ia para a igreja, ajudava na liderança da igreja, mas estava empolgado era com outras coisas, estava empolgado era com menina, estava empolgado era com banda de rock, estava empolgado isso aqui lá. E sabe demais, cara? Deus já estava prestando atenção. Eu não estava prestando atenção que Deus merecia, mas Deus já estava prestando atenção. A gente é salvo é pela atenção que Deus oferece para a gente, assim. E nas linhas tortas da nossa história, e nas feridas, e nos tropeços, a gente tem alguma esperança, é porque Deus está prestando atenção. Então a gente recebe isso tudo
com um alerta, porque vai ter juízo. A gente recebe isso tudo com alegria e com empolgação e com confiança, porque o rei que está vindo é bom e ele olhou para a gente com misericórdia. Mas o texto termina convidando a gente para estar atento para valer, para estar atento continuamente, para ter uma atenção permanente. O texto fala para nós: aprendam a lição da figueira. E com isso ele diz que existem sinais. Jesus fala que não vai passar essa geração antes que as coisas aconteçam, e que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. Jesus está se referindo a sinais históricos, como a destruição de Jerusalém no ano 70, que aquela geração viu as pedras caindo. Mas Jesus também está se referindo, especialmente nos textos paralelos, nos sinais espirituais, de que a gente vai ver a iniquidade aumentando, a violência aumentando e o amor diminuindo, esfriando. A gente continua vendo os sinais, tá bom? As folhas das figueiras continuam a mudar, o amor continua diminuindo, as guerras continuam acontecendo, a igreja continua sendo perseguida, os sinais estão aí, e Jesus está dizendo: aprendam a lição da figueira, os sinais estão acontecendo. Mas Jesus é muito enfático em falar que ninguém sabe quando, só Deus Pai. Quer dizer então que é para ficar interpretando os sinais e marcando a data? É para fazer conta em Apocalipse, nas semanas de Daniel, em Marcos, e tentar adivinhar a data? Não. Olha a ênfase de Jesus: quanto ao dia e à hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Só Deus Pai sabe. Nem o Filho encarnado, no esvaziamento dele, no ato voluntário de abrir mão da onisciência, nem o Filho sabia. Mas olha a ênfase de Jesus: fiquem atentos. Jesus não manda a gente ficar calculando, Jesus não manda a gente ficar prevendo, Jesus manda a gente ficar atento. E aí ele usa uma imagem, ele fala: é como o porteiro convocado a vigiar. Nessa fase de adolescente com a vontade fragmentada, teve fim de semana que amigos meus ficaram em casa sozinhos e os pais dele viajaram. Sabe o que os adolescentes faziam quando os pais viajavam? Davam festa na casa deles. E aí ia lá dezenas de outros amigos para festejar na casa deles. Eles sabiam que o pai voltava no domingo à tarde. Você acha que domingo à tarde a casa estava bagunçada? Estava impecável, estava brilhando, estava mais bonita do que quando os pais saíram, porque sabia quando ia voltar. A imagem que Jesus faz é a seguinte, assim: vocês não sabem, o porteiro não sabe quando o proprietário vai voltar. Pode ser de noite, pode ser de tarde, pode ser de madrugada, pode ser quando o galo canta, pode ser quando o sol nasce. Fiquem atentos, vocês não sabem quando o porteiro volta, quando o dono da fazenda volta. E aí, diante dessa crise da espera, eu preciso retomar aquilo e perguntar assim: você está preparado para vigiar? Você está preparada para vigiar? Qual que é o impacto da nossa cultura? Qual que é o impacto da velocidade das notícias? Qual que é o impacto das fake news, dos grupos de WhatsApp, das 300 notificações que o seu e-mail, o Instagram e o Telegram geram no seu celular? Na velocidade de mudar o canal, o streaming, de pedir a comida pelo delivery. Qual que é o impacto da nossa cultura na sua vigilância? Qual que é o impacto das próximas gerações, gente? Se eu tenho dificuldade de ficar quieto pelo excesso de estímulo que eu tive, o que vai ser do Tintim, meu filho? O que vai ser da Catarina? O que vai ser das nossas crianças que correm assim? Se eu tenho dificuldade de vigiar, de jejuar, de fazer uma vigília, de ficar em silêncio, de experimentar Deus no silêncio, 5 minutos em silêncio, 10 minutos em silêncio, meia hora no silêncio, sem notícias, sem celular, sem texto, sem conversa. Se eu tenho dificuldade, o que vai ser das próximas gerações? Como é que a gente responde a tudo isso? Imagina comigo, por um momento, uma comunidade que sabe dar atenção à voz de Deus. Imagina comigo uma comunidade que está atenta e sabe ouvir a voz de Deus na palavra, na Escritura.
sabe ouvir a voz de Deus no Espírito, falando pelos dons da comunidade. Imagina uma comunidade que tem discernimento, porque acontecem os problemas na família, gente que fica doente, tio que fica desempregado. Acontece o que acontece essa semana, como um ato terrorista, um louco que vai lá e faz alguma coisa. Mas essa comunidade não está só atordoada com as últimas notícias ou com as tribulações. Ela está sensível à voz de Deus, ela sabe que Deus vê. Que Deus encontra a gente no sofrimento, que Deus encontra a gente até nos nossos erros. É a comunidade que está atenta à voz do Pai. Imagina uma comunidade de pessoas que estão atentas ao que Jesus está atento. Uma comunidade que está atenta não nos partidos políticos que estão ganhando ou perdendo, que estão atentas aos perdidos, amando os inimigos de Deus como Jesus amava os inimigos de Deus. Uma comunidade que está atenta não ao tamanho das pedras bonitas, das estruturas dos templos, mas às atitudes do coração, como a daquela viúva, coloca 2 moedas. Uma comunidade que está atenta à beleza e ao cuidado de Deus com a criação. Jesus, ele fala assim, você está ansioso? Olha para os pássaros, olha para as flores, olha para a beleza da criação. Jesus, mas eu tenho boleto para pagar. Jesus já respondia aos discípulos, vocês estão ansiosos por causa das riquezas dessa vida? Das necessidades dessa vida? Olha como eu cuido dos pássaros. Olha como eu cuido das flores. Olha como a criação é perfeita, assim. Imagina uma comunidade que vigia, que está atenta àquilo que Jesus está atento. Imagina como ia ser caloroso estar nessa comunidade. Se a gente se importasse com aquilo que Jesus se importa, será que não está falando tão mal do Evangelho? Se a gente se prestasse atenção naquilo que Jesus presta atenção, será que as pessoas iam realmente ser hostis aos seguidores e seguidoras de Jesus? Porque os pecadores eram quem mais gostavam de chegar para Jesus, assim. A gente precisa recuperar um coração que está atento à voz de Deus. A gente precisa recuperar a espiritualidade que está atenta àquilo que Jesus estava atento. E diante da forma como esse texto termina, eu preciso dividir isso assim, que ele não nos encontre dormindo. É assim que o texto termina, não é? Versículo 36, se ele vier de repente, que ele não nos encontre dormindo, o que lhes digo a todos, vigiem, que ele não nos encontre distraídos, que ele não nos encontre desmaiados, que ele nos encontre atentos. Queria encerrar te convidando a um exercício. Pensa aí na sua semana, na sua última semana, nos últimos 15 dias. Agora tenta mapear a sua atenção. Para onde que vão os seus pensamentos? Para onde que vão o seu olhar? Quando você não tem mais nada para fazer no final do dia, ou não dá mais para fazer nada, e você para onde os pensamentos e os sentimentos vão? Por que que eles vão para lá? Som do seu coração, pede ajuda do Espírito. Você está procurando a aprovação de quem para os seus pensamentos irem para lá? Você está procurando significado no que para os seus pensamentos irem para lá? Você está procurando beleza ou importância? Você está procurando a solução de que problema? Está com medo do quê? Está ansiosa com o quê? Para os seus pensamentos irem para lá. Feche seus olhos. Vamos entregar isso em oração a Deus. Sabe por quê? Apesar da roupa e apesar de um ou outro desmaiar, não deve ter honra maior do que ficar de vigia para um rei, né? São só os melhores e os mais capacitados. São só os mais honrados. Mas com Jesus é diferente. Ele que é o mais digno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, convida você assim. Mas continua não tendo honra maior do que se aqueles que esperam e que têm acesso ao Rei quando o Rei chega. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por Jesus. E te louvamos que Ele é o juiz que o mundo espera.
Ele é aquele que vai acabar com todo o mal, com toda injustiça, com toda opressão e preconceito. Senhor, como nós esperamos aquele que vai julgar com justiça. Maranata, vem, Senhor. Mas essa verdade coloca um espelho diante de mim e me lembra que eu também sou mau, que eu também falho, que eu também firo outros. Diante disso, nós também esperamos aquele que pode oferecer misericórdia, aquele que nos vê, aquele que desce para nos libertar do nosso cativeiro e do nosso pecado, aquele que convida e faz morada em nós, que quer ficar em nossa casa, que quer habitar no nosso ser. Maranata, vem, ó Deus de amor, perdoador, misericordioso, em Ti está a nossa confiança. Nós sabemos do nosso pecado, mas Ele nos mostra o Teu amor e a Tua graça. O Senhor é quem nós esperamos e esperamos com confiança. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e não permita que a gente perca a nossa vida, distraído com outras coisas, preocupado com as riquezas ou com os anseios desse mundo. Ajuda a gente a experimentar a beleza da vida que o Senhor oferece agora. Ajuda a gente a ficar atento. Ajuda a gente a prestar atenção no que Jesus prestava atenção, na glória a Deus Pai, no serviço aos que precisam, na adoração e na misericórdia, no reino de Deus, aquele que está sentado no trono e merece todos os nossos joelhos dobrados e as nossas mãos levantadas em louvor, aquele que merece a nossa companhia, lavando os pés daqueles que precisam. Senhor Deus, nós confessamos, eu confesso, Senhor, quão distraído eu sou, o quão entorpecido por outras coisas eu fico, mas nós Te buscamos aqui, reconhecendo a Tua glória, e querendo permanecer, Deus, fiéis, permanecer como porteiros leais à tarefa que o Senhor nos deu, na expectativa daquelas virgens que esperam o noivo. Não permita, Senhor, que o Senhor nos encontre dormindo, que o Senhor nos encontre sem olhos, sem paixão pelo Senhor, que o Senhor nos encontre distraídos. Permita-nos vislumbrar a Tua glória, a Tua beleza, a Tua justiça, sabedoria, inteligência. O Senhor é maior do que qualquer um que se assente na Praça dos Três Poderes ou na Casa Branca. O Senhor é mais bonito e mais cativante do que qualquer outra história, do que qualquer outra canção. Ajuda-nos a lembrarmos quão grande o Senhor é. E que a gente possa desfrutar de todas essas outras coisas e nos preocupar com todas essas outras coisas, porque estamos atentos ao Senhor que reina sobre tudo isso. Enche nosso coração de expectativa, enche a nossa atenção e os nossos olhos de Jesus. É o que pedimos para a glória dEle, no nome dEle. Amém.